prestes a assistir a uma palavra abençoada. Amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados. Amém? Deus abençoe vocês. A vitória já é nossa. O inimigo pode ver a gente até chorar. Ele pode ver a gente até pensar em desistir. Mas a vitória é nossa. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos meditar na palavra. Êxodo, capítulo 2, versículo de número 1 ao versículo de número 6, que diz assim a palavra do nosso Deus: E foi o homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. E vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e, pondo nela o menino, o pôs juncos à margem do rio. E sua irmã prostou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo, viu ao menino. Eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, aqui nós já deparamos com um momento difícil. Se você ver o capítulo 2, o subtítulo diz: o nascimento de Moisés. Só que Moisés, ele nasceu num período muito difícil. Arão e Joquebede eram parentes. Então os dois se uniram, se casaram, e através desta união nasceu-se Arão e Miriam. Só que Deus tinha um propósito na vida e na família deste homem e desta mulher. Porque todos os 3 filhos que este casal tiveram, Deus usou eles. Amém? Eu não sei a quantidade de irmão que você tem, mas Deus te escolheu para te usar. Não importa a condição que você se encontra hoje, Deus quer te usar. Volta os versículos atrás, que diz 3 meses. Eu acho que é o versículo 2, né? E a mulher concebeu e deu à luz a um filho,
vendo que era formoso. Irmãos, Moisés tinha uma beleza tão extraordinária que a sua mãe teve que o esconder. Você já reparou hoje que até em ser bonito você incomoda as pessoas? Existem pessoas que é bonito ou bonita fisicamente e também é simpático. Não adianta a pessoa ser bonito e não ter simpatia, porque quando você é simpático, as pessoas têm o quê? O prazer de estar em volta de você, porque você é uma pessoa simpática, é uma pessoa que gosta de comunicar, é uma pessoa que, quando as pessoas estão ao seu redor, elas se sentem bem ouvindo você conversar. Então a mãe percebeu que ele era diferenciado de todas as crianças macho que tinha nascido naquela época. Por quê? Vamos voltar lá atrás. Há muitos anos atrás, a nação de Israel desceu para o Egito porque não tinha comida. E naquela época quem governava o Egito era José, porque ele havia se tornado governador. Então toda a família dele desceu para o Egito. Alguns historiadores dizem que em torno de 60 pessoas que faziam parte da família de José desceu para o Egito. Só que chegando no Egito, a nação de Israel foi crescendo. A nação de Israel foi multiplicando. Então a nação de Israel no Egito, ela se tornou o quê? Uma multidão. Só que eles começaram a deixar de buscar a Deus, deixaram de ter intimidade com Deus e começaram a adorar os deuses do Egito. Hoje está longe do Egito o mundo que nós estamos vivenciando? Não. Os seres humanos, em geral, estão a cada dia mais se distanciando de Deus por causa das suas escolhas. Em Deuteronômio, capítulo 28, se não fugir da minha mente, fala sobre a bênção e a maldição. Se você parar para analisar, se eu não estiver enganado, do primeiro versículo ao versículo 14, fala de bênção. Do versículo 15 ao versículo 68, se eu não estiver enganado também, só fala de maldição. E Deus olhou para a nação e falou assim: aqui está a bênção, aqui está a maldição, a qual vocês vão escolher. Hoje não é diferente. Os homens e as mulheres de Deus têm ensinado através da Bíblia o que é bênção e o que é maldição. E Deus está dando a oportunidade a todo ser humano de fazer escolha. E muitas escolhas, Israel tomou decisões erradas. E começou a vir sobre eles a consequência. Preste atenção. Deus não vai proibir eu e você de fazer nada. Não vai proibir. Se eu chegar a falar para Deus assim, ó, vou sair daqui agora, vou descer lá para o calçadão, vou sentar no barzinho daquele e vou beber. Ele vai falar comigo. Essa é a sua escolha?
e vai me perguntar: você está apto para suportar a consequência da escolha? Toda escolha tem o quê? A sua consequência. Então Israel fez o quê? A escolha errada. E veio sobre eles o quê? A consequência. Pela nação ter se multiplicado numa terra que não pertencia a eles, eles começou a virar o quê? Escravo. Porque os maiorais daquela época começaram a observar: ei, este povo é diferenciado. Este povo tem a bênção do Deus sobre todos os deuses. Irmãos, as pessoas lá fora reconhecem quem é de Deus e quem não é. Não precisa eu sair falando lá fora: ah, eu sou cristão, ah, eu congrego na igreja tal. Não, irmão. O seu andar e o seu falar já mostra que você não é da terra, que você é do alto. Porque a pessoa bate o olho em você e fala: você é diferente. Então a nação começou a ser escrava. Pessoas começaram a morrer. Começou a dar vida para construir e realizar o sonho e o desejo dos reis daquela época. E começou a ouvir o quê? Um grande clamor. Foi aonde Deus permitiu Joquebede, da tribo de Levi, se casar com Arão e se tornar marido e mulher e conceber Arão, Miriam e Moisés. Porque Moisés seria o escolhido de Deus para libertar Israel do cativeiro. Vamos trazer agora para mim e você entender. Por que você e eu passamos tantas lutas? Por que eu e você somos tanto perseguidos? Porque Deus nos escolheu para tirar os nossos do cativeiro. É por isso que Satanás se levanta todo tempo tentando me parar e te parar. Foi por isso que Joquebede escondeu Moisés durante 3 meses. As mães que aqui estão, ou as mães que vão me ouvir, vão entender melhor. 3 meses a criança ainda depende do leite materno. Como Joquebede conseguiu esconder Moisés durante 3 meses, sendo que quando a criança quer amamentar, ela chora com aquele choro pentecostal, que lá da esquina dá para ouvir que quer mamar, e a mãe já identifica. Pode estar com o pai, pode estar com outro filho, ele quer mamar, e quem cala ele é só o quê? O colo e o calor materno da mãe. É pôr a criança mamar, ele fica em silêncio. E Joquebede, Deus deu a ela sabedoria para esconder Moisés durante 3 meses. Seguindo para o 3º versículo, e diz: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos. O que é juncos? Se eu estiver aqui enganado ou errado, vocês podem me corrigir. Juncos é uma árvore fininha que cresce, em cima dela dá um negocinho assim, igual uma esponja, e na pontinha dela tem um caule. Isso é juncos. Então lá vai, prepara um cesto e coloca Moisés. Mãe que aqui está, entra comigo agora na história que Deus está falando para mim e para todos. É a mesma coisa, a mãe que aqui está, descer até o centro do Manionório e mandar o seu caçula levar
o seu bebê de 3 meses e fala assim: salta ele no rio Paraibuna abaixo. Como que vai ficar o coração dessa mãe? Mas a Bíblia está dizendo que a irmã do meio não deixou o seu irmãozinho de 3 meses sozinho. Ela foi acompanhando a beirada do rio. E o que Deus fez? Deus permitiu Moisés ir e parar no palácio dos inimigos de Israel. Aonde a nação estava sendo escravizada, Deus permite Moisés entrar no palácio. E diz, versículo 4: e a sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó, o que a filha de Faraó foi fazer? Eu imagino o palácio de Faraó, dando de fundo aquele mar e aquela paisagem linda. Todos os dias ela descia para se banhar, tomar o banho de sol, né? Como nós usamos hoje. Vou tomar um banho de sol, porque o nosso corpo necessita do sol. E ela foi fazer isso. Mas ela não estava sozinha. As suas criadas, as suas servas, aquelas que ela confiava, estavam ao redor dela. Assim eu e você. Nós confiamos primeiro em quem? Em Deus. Mas tem pessoas que andam ao nosso redor, que podemos contar com eles no momento difícil. E aquela rainha estava se banhando, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela viu uma arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que a tomou. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada que o tomou. Abrindo, viu ao menino. Olha só o que ela referiu. Eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e diz, olha só agora, dos meninos dos hebreus é este. Até as criadas tiveram que reconhecer que o libertador era aquele que ela havia acabado de acolher nos seus braços. Se você analisar o final da frase, dos meninos, está tudo no plural. Moisés era diferenciado de todas as crianças, e quando ele foi retirado, eles conseguiram detectar que ele era diferente de todos. É por isso que quando eu e você andamos lá fora, a igreja é lá fora, irmão. Porque aqui dentro é muito fácil a gente ser igreja. Mas eu quero ver você ser igreja lá fora. É lá fora que nós somos a igreja. Aqui é muito fácil. Aqui a gente pula, aqui você dá glória, aqui a gente chora, a gente grita, mas e lá fora? É lá fora que as pessoas que não têm Jesus têm que ver o Senhor na nossa vida. E olhar para mim, para você e falar, esta é filha do Deus Altíssimo. Então vamos lá. Moisés foi dos maiores protagonistas do Antigo Testamento. Moisés viveu quantos anos? 120 anos.
Então agora vamos dividir 120 anos por 3. Vai dar 3 fases de 40 anos. Então agora vamos ver de 0 a 40 anos o que passou Moisés. Preste atenção. Arão significa o povo exaltado, o povo famoso. Joquebed significa Iavé é glória. Miriam significa rebelião. Ela causava rebelião espiritualmente. O que é rebelião? Ela incentivava as pessoas a olhar para o Senhor. Porque sempre tem um irmão que chega perto de mim, de você, te dá o quê? Uma injeção de ânimo. Ele causa dentro de você uma rebelião espiritual. Não quero que vocês me interpretem mal. A rebelião que eu estou referindo é você exercer a sua fé. Então ela tinha esta capacidade, que está em Números, capítulo 12, versículo 1 e 2. Arão significa aquele que traz a luz iluminado. Olha para você ver como os 3 filhos desse casal eram especiais para Deus. Deus não faz acepção de pessoa, mas existe para Deus pessoas especiais para o sobrenatural acontecer. Você está me entendendo? Está entendendo? Amém? Não está ficando dúvida? Deus não faz acepção de pessoa, mas para Ele dar uma responsabilidade para conduzir, Ele escolhe a dedo. E Ele escolheu esses 3 jovens dentro da mesma casa, para dar sequência no projeto de Deus, que diz assim: e falaram Miriam e Arão, preste atenção agora, contra Moisés. Irmãos, se nós vivenciamos isso, irmão se levantar contra irmão, sim ou não? Olha ali, Miriam e Arão começaram a invejar Moisés. Por que começaram a invejar Moisés? Porque Deus estava separando ele para um projeto grande. Só que Miriam e Arão não estavam compreendendo como às vezes as pessoas não compreendem o porquê que Deus te escolheu. Às vezes você não sabe nem ler direito, mas quando você abre a boca, é Deus que fala por você. E nós vamos ver que Moisés era pesado de língua. Moisés tinha dificuldade de pronunciar perante a multidão. Aí disse: por causa da mulher cusita, com quem casara. Portanto, tinha casado com uma mulher cusita. Versículo 2. E disseram: porventura falou ao Senhor somente por Moisés? Agora vamos trazer no mundo espiritual para dentro da igreja. Existem muitas pessoas que colocam um anel no dedo, porque ele é doutor, não sei de quê, formado em várias faculdades de teologia, pós-graduação. Aí ele vê você simples, servo, subindo no altar
E Deus tomando a sua boca e falando com o povo, o nariz dele em cima do altar começa a torcer. Por quê? Que Deus está usando esse irmão que nem diploma tem, usando essa irmã que nem falar sabe falar, e nem anel do dedo ele tem. Isso é bíblico, irmão. Nós estamos acabando de ver aqui uma situação dentro de uma casa, no meio de uma família. Eles estavam brigando. Por que Deus falou com Moisés? Se Deus falou com Moisés, porque Moisés estava buscando. Se Deus fala com seu irmão ou com a sua irmã, porque eles estão buscando. Se eu busco, Deus fala. Se eu não busco, Deus fica em silêncio. Sim ou não? Então, por que Moisés buscava? Versículo 3. Não falou também por nós. E o Senhor viu. Olha só, irmãos. Eles queriam também que Deus usasse eles. Por que Deus não falou através de mim, de Arão? Nós somos mais velhos. Nós nascemos primeiro. Nós conhecemos a história da nossa nação melhor. Por que Deus está usando o caçula? Ei, Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Não importa se você é grande ou se você é pequeno. Quem faz e quem usa é Deus. E o Senhor ouviu. Agora vamos lá. E era homem, Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Para tirar Moisés do sério, não era qualquer coisa não, irmão. A Bíblia refere que ele era o homem mais manso da terra. Dando sequência. E logo o Senhor disse: Moisés, Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Aqui está a diferença. Deus fez acepção de Miriam e de Arão? Não. Deus falou: vocês querem ouvir eu falar? Então vamos. Deus desce, manifesta e fala com eles. Se houver profeta, eu vou falar mediante ao povo. Mas ele faz o quê? Moisés é fiel em toda a minha casa. Quer ouvir Deus falar? Que eu e você saímos hoje daqui fiel. Moisés significa tirado das águas. Êxodo capítulo 2, versículo 2. Formosura era acima do normal. Irmão, pensa numa pessoa bonita. Pensa. Moisés era acima dessa pessoa que você está imaginando. Era além do normal. Eu imagino que quando Moisés andava,
não só pela sua beleza, mas pela presença de Deus que estava sobre ele, as pessoas ficavam admiradas pela sua formosura. Então vamos lá. Primeira fase, do 0 aos 40 anos, fase sem identidade. Você já descobriu a sua identidade? Moisés não tinha identidade, pastor Moisés. Ele foi para o Egito, cresceu no Egito, aprendeu as normas do Egito, estudou nas melhores escolas do Egito, mas ainda ele não tinha uma identidade. Agora eu vou trazer para dentro da igreja. Talvez você pode até ficar chateado comigo, mas não tem problema. Mas você vai sair daqui entendendo o que Deus quer falar com você. Existem muitas pessoas que estão há mais de 20 anos nas igrejas. Existem pessoas que estão há mais de 40 anos na igreja e ainda não descobriram a sua identidade. É mentira que eu estou falando? Moisés não tinha descoberto. No início para ele estava tudo bom. Tudo que ele precisava, tinha servos para cuidar dele. Mas um belo dia, a vida de Moisés vai mudar. Um belo dia, um egípcio e um hebreu estavam brigando. E quando tocou no hebreu, Moisés começou a se identificar que ele não era do Egito. Ele estava no Egito, mas não era do Egito. Ele foi separar a briga. Às vezes você vê alguém brigar, você vai lá, separa. Mas no separar a briga, o egípcio caiu, bateu a cabeça, morreu. Uma ajuda que se torna pesadelo. Moisés foi ameaçado. Do 0 aos 40 anos, agora ele vive o período de ameaça. Para onde ele teve que fugir? Para o deserto. Os seus pais, pobre e escravo. Preste atenção agora. O Egito só foi mesmo uma grande nação durante os 432 anos que Israel ficou escravo. O Egito nunca mais foi o mesmo depois que Deus tirou a nação de Israel de lá. Toda a riqueza que o Egito adquiriu nas costas de Israel, Deus, quando tirou Israel de lá, Israel levou tudo. E o Egito se tornou pobre. Nunca mais foi os mesmos que os israelitas ficaram por lá depois da saída deles. Mas do Egito não se levantou. Amém? Você já leu um versículo, se eu não tiver também enganado? Provérbios fala que o ímpio acumula riqueza pro justo. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? O Egito acumulou toda a riqueza para o justo levar. Para Deus recompensou. Preste atenção nesta noite. Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Nem para mim e nem para você, para pessoa alguma. Deus falou, vocês ficaram 432 anos como escravo, mas eu vou recompensar todos os anos de dor, sofrimento, perca. A história muda.
Israel começa a ser o quê? Respeitado. Sabendo que existe um Deus que cuida de Israel. Irmão, preste atenção. Deus só veio para Israel. Deus só veio para Israel. Por que eu e você entramos na arca? Porque Israel rejeitou. Milagre não segura ninguém na igreja. Prosperidade não segura ninguém na igreja. O mar se abrindo não segura ninguém na igreja. O maná descendo não segura ninguém na igreja. A nuvem não segura ninguém na igreja. A coluna não segura ninguém na igreja. Porque Deus coloca diante de mim e de você a escolha. A chave do sucesso não está na mão de Deus, está na minha e na sua mão. Porque Deus respeita a minha e a sua decisão. Israel, quando saiu do Egito, Moisés, com 40 anos, foge para o deserto. Quando Moisés foge para o deserto, deserto é o quê? Lugar de tratamento. Quem está no deserto aqui hoje, levanta a mão. Então tem um bocado de gente aí fora do deserto, né? Está no deserto, irmãos? É o lugar que Deus quer tratar. Às vezes é melhor a gente estar no deserto do que na terra que mana leite e mel. Porque existe muito crentes que estão passeando na terra que mana leite e mel, mas estão se distanciando de Deus, porque ele não tem mais tempo para Deus. Ele está deleitando a terra de tanta fartura e está esquecendo de onde saiu. E Moisés foi para onde? Lugar de tratamento. Moisés, de 0 a 40 anos, você foi tratado pelo Egito. Agora, de 40 anos até 80, quem vai tratar contigo agora sou eu. Chamado de Deus por Moisés. Êxodo, capítulo 3, versículo de número 1 ao versículo de número 4. Olha agora. De príncipe, olha a situação, de príncipe a pastor de ovelhas. Olha como é que mudou. E hoje está diferente. Tem muita gente que um dia estava lá em cima e hoje ele está lá embaixo. E às vezes foi pessoas que te humilharam. Às vezes foi pessoa que desprezou você. Às vezes foi pessoa que te pisou. E hoje está lá embaixo. Olha só, e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote em Mídia. E levantou o rebanho atrás do deserto. E chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça. Agora que é o mais tremendo. E disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele:
eis-me aqui. Eu acredito que Moisés deve ter olhado e falado assim: quem é esse que fala comigo? Quem é esse que sabe o meu nome? Quem é esse que está pegando fogo, mas não consome o lugar? É este o Deus que fala comigo e com você nesta noite. De que forma nós temos nos apresentado para Deus? Moisés falou assim: eis-me aqui. Versículo 5, para completar, e diz: não te chegues para cá, tira o sapato de teus pés. Esquece tudo que você vivenciou até chegar no deserto. Esquece tudo. Aí Deus falou assim: porque o lugar em que tu está é terra santa. Se eu não estiver enganado, em Eclesiastes fala: guarde os teus pés quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Será que eu e você temos guardado os nossos pés? Ou temos entrado na casa do Senhor de qualquer jeito? Casa aqui não é o templo que foi feito pela mão do homem. Casa é eu e você, porque nós somos a morada de Deus. E quando entramos no lugar santo, no lugar santíssimo, de que forma estamos entrando? Sujos ou limpos? Segunda fase, dos 40 a 80 anos, fase de conflito de identidade. Quem aqui está vivendo conflito de identidade? Levanta a mão. Às vezes você quer ser uma coisa e o velho homem está te chamando para você ser outra. Conflito de identidade. Porque eu e você ainda não conseguimos nos identificar por completo. E Moisés já tinha o quê? 80 anos. Ele estava vivenciando o conflito. Eu imagino assim: eu sou do Egito ou sou hebreu? Aí Deus começa a mudar a sua identidade. Teve que aprender a apacentar ovelhas. Sinal de quê? Humildade. Quer me servir, Moisés? Seja humilde. Começa apacentando as ovelhas. Às vezes nós chegamos na igreja e já queremos subir em cima do altar. Porque às vezes temos um conhecimento adquirido numa sala de aula. E já queremos passar na frente daqueles que estão sentados há anos, apacentando ovelhas. Deus falou assim: Moisés, lá você era príncipe. Aqui você vai ser pastor de ovelha. Você vai aprender apacentando a ovelha primeiro, para depois você apacentar a multidão que vai sair com você. Um homem que viveu no palácio, tendo como mãe a filha de Faraó, acostumado com banhos, perfume e regalias. No deserto, agora fede esterco e urina de ovelha. Existem muitas pessoas que não querem aprender no caminho da humildade. O deserto nos ensina a ser humilde. No deserto, nós perdemos
arrogância. No deserto, nós aprendemos quem realmente nós somos. E Moisés teve que aprender. Moisés aprendeu que a sua dependência era só Deus. Aprenda nesta noite, eu e você somos dependentes só de Deus. O homem não pode fazer nada por você. O sistema não pode fazer nada por você. A igreja não pode fazer nada por você. Porque hoje há uma disputa entre ministério, falando a minha igreja é melhor do que a sua. Lá no céu não tem divisão de igreja não. Lá no céu nós somos um corpo. Nós somos um corpo, nós somos uma engrenagem, aonde vai engrenar? Na maior engrenagem, que é Jesus, o cabeça da igreja. E existe muitos pastores se achando poderoso. Poderoso é Deus. Nós somos servos. E temos que ser humildes. E Deus ensinou a Moisés a humildade. Deus ensinou a Moisés a ser simples. Deus é simples. Deus pega as coisas simples para fazer o extraordinário. Quando Deus chegou diante do mar, o que tinha na mão de Moisés? Um cajado. Cajado era o quê? Uma simples ferramenta de trabalho que o pastor usava para conduzir a ovelha. Deus falou assim: Moisés, o que você tem na mão? Ah, Senhor, eu tenho um cajado. Toca nas águas. Toca nas águas. Quando ele tocou o cajado na beirada do mar, o que aconteceu? O extraordinário aconteceu. Quando ele jogou o cajado lá diante do faraó, o extraordinário aconteceu. O cajado se transformou numa serpente ou numa cobra. Quando Deus falou, Moisés, coloca a mão no peito. Quando Moisés tirou a mão do peito, a mão estava leprosa. Deus falou, Moisés, coloca a mão no peito. Quando ele tirou de novo, a mão estava sarada. Deus é simples, mas Ele faz o extraordinário. E hoje as pessoas estão procurando coisas grandes para ver Deus. Deus está nas coisas simples. E Moisés era simples. E Deus estava com ele. Foi por isso que a nação chegou até a terra prometida. Terceira fase, dos 80 anos aos 120, fase do encontro consigo e com Deus. O que é encontro consigo? E a gente já ter tomado a decisão de servir Jesus. Porque existem muitas pessoas que ainda não tomaram a decisão. Então vamos lá. Primeira fase dos 40 anos. Moisés aprendeu a ser príncipe na casa de Faraó. Segunda fase, dos 40 aos 80 anos. Moisés aprendeu a ser pobre, dependente de outros para alcançar o seu objetivo. Quer alcançar o seu objetivo? Pede ajuda ao seu irmão, pede ajuda a Deus. Não tem jeito de eu e você caminharmos sozinhos, porque a Bíblia manda nós andarmos de dois. Se um cair, o outro vai estender a mão e vai te levantar. Foi que Moisés teve que aprender. Não adianta, Moisés, você querer andar sozinho. Esvaziar-se de si
mesmo. Quando nós encontramos com Jesus, nós temos que desvaziar de todos os costumes e tradições que a nossa família trouxe e nos ensinou errado. Moisés teve que se desvaziar de tudo que ele havia aprendido no Egito. Terceira fase começa quando Moisés teve a visão da sarça ardente, do bastão que se transforma em serpente, da mão colocada no peito e sai com lepra. O cajado nas mãos de Moisés representa a autoridade delegada por Deus. A Bíblia na sua mão representa a delegação de autoridade dada por Deus. Aí você fala, eu não sei ler. Eu não tenho diploma. Existe aqui irmãos experientes que às vezes teve que viver na roça. Não era fácil, tinha que começar a trabalhar novo para ajudar os pais e não tiveram oportunidade de estudar. Quem te delega hoje o poder e a autoridade de manusear o cajado é Deus. O que representa o cajado hoje? A palavra, a Bíblia na sua mão. Porque quando você conduzir ela correto, você vai ver efeitos acontecer, mudanças acontecer. E o nome do Senhor será glorificado. Deus não pode agir, se fazer milagre na vida de alguém que acha que está no controle. Deus nunca vai operar o extraordinário na minha vida e na sua vida se o controle estiver na nossa mão. Quando você está vendo televisão, o que fica na sua mão? Então você tem o quê? Autoridade sobre a televisão. Deus quer ter autoridade sobre nós, por completo. Às vezes eu e você entregamos o controle na mão de Deus, e já queremos ficar. Deus falou assim, Moisés, entrega o controle da sua vida na minha mão. Porque a partir de agora, quem vai te controlar vai ser eu. Quem vai te direcionar vai ser eu. Eu vou te ensinar a tomar as atitudes certas, as decisões corretas. Eu vou colocar em você a minha palavra, para você ver o milagre acontecer. Deixa eu controlar a sua vida. Deus hoje quer controlar a minha vida e a sua vida. Enquanto o controle estiver na nossa mão, eu e você não veremos os benefícios que a palavra tem ao nosso respeito. E assina embaixo o que eu estou falando. Deixa Deus controlar. Porque se eu e você deixar Deus controlar, o sobrenatural de Deus virá acontecer sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja. Porque Deus está o quê? No controle. E quando Moisés entregou o controle, o que aconteceu? O extraordinário. Um milagre. Moisés, o que pode e tem poder de perdoar, pertence somente a Deus. Ele está no controle de tudo. Deus controla tudo. Deus controla o céu, Deus controla a terra e Deus controla debaixo da terra. Nada foge do controle de Deus. Eu estava conversando com um advogado e ele me afrontou dentro da Bíblia. Ele é um amigo meu, amigaço mesmo. Ele me confrontou dentro da Bíblia, usando Sodoma e Gomorra. Aí ele começou a querer usar as formas científicas
ou o agir da natureza. Aí ele falou assim comigo: se Deus mandou fogo em Sodoma e Gomorra, por que ele não manda fogo na Cracolândia? Aí eu falei: e agora, Espírito Santo? Ele é doutor, eu sou servo. E agora? O Espírito Santo falou assim: fala para ele assim, ó. Sabe por que Deus não manda fogo na Cracolândia? Porque todo dia Ele dá oportunidade para aqueles que estão se destruindo mudar de vida. Porque o amor de Deus sobre eles é incondicional. Deus tem por eles o amor de empatia, porque Ele esteve aqui na terra e sentiu a mesma dor, a mesma vontade, os mesmos prazeres, mas Ele, como homem, conseguiu vencer. Aí ele começou a rir, aí começou a sair fora. Eu falei: é simples. Deus não destrói o mal porque Ele dá oportunidade para você se arrepender. Mesmo sendo mal, Ele ainda dá oportunidade para a gente se arrepender. Na primeira fase, ele estava cheio de si. Hoje, tem muitas pessoas em cima do altar. Ele sobe em cima do altar e fala assim: se eu não orar, não acontece. Se eu não fazer, não acontece. É mentira. Irmão, se Deus não estiver presente, nada acontece. Nenhum de nós aqui temos poder. Quem tem poder e quem pode todas as coisas, o eu sou. Foi a forma que Deus se manifestou para Moisés. Ele diz: eu sou o que sou. Este é o meu memorial de geração a geração. O eu sou. Você vai pregar, o eu sou tem que estar na frente. Você vai louvar, o eu sou tem que estar na frente. Você vai fazer qualquer coisa para Deus, o eu sou tem que estar na frente. E existem muitos homens subindo no altar e falando: se eu não orar, não vai acontecer. Se eu não fazer, não acontece. Coitado deles. Na terceira fase, ele já estava cheio de Deus. Porque Moisés desceu do monte resplandecente de glória. As pessoas não conseguiam olhar para Moisés, pastor Moisés, de tanta glória que estava sobre aquele homem, que eles tiveram que cobrir o rosto dele, porque o rosto dele brilhava. Brilhava! Por que brilhava? O eu sou estava na frente. Quando o eu sou está na frente, você brilha mais do que o sol de meio-dia. Foi por isso que Moisés brilhou, porque Deus estava nele. Quando estamos cheios de Deus, a sua face resplandece a glória de Deus. Fizeram até uma canção: seu rosto brilhava, brilhava, brilhava. Quando eu e você se afastamos de Jesus, a primeira coisa que perdemos, o brilho nos olhos. Primeira coisa que Satanás tira de mim e de você, os brilhos nos olhos. É mentira que eu estou te falando? Você já viu quando eu e você erramos? Que você olha no espelho, que o Espírito Santo te cobra. Você olha dentro da bolinha do seu olho e não vê o brilho. Você vê o brilho de quê? De tristeza. O Espírito Santo falando dentro de você: por que que você fez isso? Antes de você fazer, eu te alertei. Deus não deixa ninguém pecar antes de ser alertado. Deus alerta primeiro. Pecamos porque escolhemos pecar. Porque Deus nos ama e não quer nos perder. Então é por isso que Ele avisa antes. É mentira. Nós erramos porque queremos errar. Porque antes de errar,
aquele que mora dentro de nós, que é o Espírito Santo, que estava sobre Moisés, antecipa e nos alerta. Para fechar a mensagem, Êxodo capítulo 33, versículo 15 ao versículo 17, que diz assim: então lhe disse, se a tua presença não fores conosco, não nos faça subir daqui. Reconhecimento, a dependência, que Deus tem que estar na frente. Aí quebra todos esses líderes que têm batido no peito, falando que as coisas acontecem porque ele está lá. Quem tem que estar é esse aqui, ó, que Moisés falou: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Dando continuidade. Como? Pois, se saberás agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo. Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados, eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Amém? Então Deus veio só para quem? Só para quem que Deus veio? Só para quem? Israel é do Senhor. Mas por causa das escolhas que Israel fizeram, a oportunidade chegou a mim e a você. É por isso que Satanás tem tentado nos parar. Porque ele errou uma vez só e Deus não deu para ele a oportunidade de se arrepender. Toda hora a gente erra e o Senhor dá a oportunidade da gente se arrepender. É por isso que ele fica raspando o chifre no chão, rosnando como um lobo faminto, porque ele fica assim: por que eles erram toda hora? E o Senhor perdoa. Eu errei uma só vez e o Senhor nunca mais me dará o perdão. É porque quando Israel rejeitou, Deus nos adquiriu também como seu povo. Amém? Eu deixo essa palavra para mim e para você nessa noite. Qual é a fase que estamos vivenciando hoje? Você sabe a fase que você está vivenciando hoje. Não precisa ninguém apontar o que você está fazendo ou deixando de fazer, porque Deus te conhece e te ama. Eu convido a você a se colocar de pé. E eu quero usar este versículo que Moisés usou. Não nos faça sair daqui hoje, Senhor, sem que a presença dele vá conosco. Tem como colocar uma canção para nós, por favor? Não aceite sair daqui sem a presença de Deus. Não saia daqui concordando em simplesmente em participar de mais um culto. Saia daqui hoje determinados. Senhor, acha graça aos meus olhos. Não me faça subir para minha casa sem que a tua presença esteja comigo. É a presença de Deus que tem que estar em nós. Não é o conhecimento humano, mas sim a graça, a presença, o Espírito de Deus na minha e na sua vida. Para que eu e você possamos ver o sobrenatural acontecer nos nossos familiares, na nossa casa, no casamento, nos filhos, em todas as áreas da nossa vida. Nós possamos ver o extraordinário de Deus. Feche os teus olhos.